Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, vamos do versículo 1 até o versículo 16. É um grande desafio esse capítulo, estava aqui estudando, são muitas coisas para falar. Espero conseguir cooperar com vocês no raciocínio, no entendimento, na edificação de tudo aquilo que Paulo está dizendo aqui. Amém? Vamos começar aqui pelo versículo 1, fazer uma leitura aqui com vocês. Versículo 1. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Amém? Ele fala aqui, como prisioneiro do Senhor, eu suplico que vocês vivam de modo digno, como que ele fala aqui? De modo digno do chamado que receberam. O que seria viver de modo digno do chamado que vocês receberam? Nesse capítulo, Paulo ele vai falar, lá no versículo 11, sobre os dons ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, muitas vezes as pessoas, porque Paulo fala nesse capítulo sobre os dons ministeriais, as pessoas relacionam esse versículo 1 com os dons ministeriais. O teu chamado não é um dom ministerial. O que Paulo está querendo falar aqui? O que Paulo quer dizer? Ó a pergunta que eu vou te fazer. O que é viver de modo digno do chamado que você recebeu? Não é saber se você é um apóstolo, um profeta, um pastor, um evangelista ou um mestre. Não é isso. O chamado que você recebeu não é nenhum desses dons. O chamado que você recebeu, ele está ligado ao que Paulo disse nos capítulos 1, 2 e 3. Eu vou resumir para você qual o chamado que você recebeu. Sabe qual é o teu chamado? O teu chamado é o mesmo que o meu. O teu chamado é o mesmo que de todos. Deus nos chamou, Ele nos predestinou para sermos filhos, santos e estarmos diante dEle em amor. Esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados para ser filhos separados, santos, para estarmos com o Senhor, para nos relacionarmos com Ele. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é estarmos com Deus. O nosso chamado é nos relacionarmos com Deus. E como deve ser feito esse chamado? Aí ele fala aqui no versículo 2, como deve ser feito esse chamado, né? Versículo 2 ele fala assim, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Eu estou usando a tradução NVT aqui, mas tem outras traduções que falam assim, sendo... O que ele fala aqui Ele fala aqui sejam sempre humildes, né? Tem outras traduções que falam assim, para nós sermos humildes, mansos, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Então, preste atenção, eu vou tentar construir com você um raciocínio aqui, versículo 1 e 2. Ele fala aqui sobre andarmos de modo digno do nosso chamado. Qual o nosso chamado? O nosso chamado é sermos filhos de Deus, separados, santos, separados para nos relacionarmos com Ele. Esse é o nosso chamado. Aí ele fala aqui como nós devemos desempenhar o nosso chamado, com humildade, mansidão, paciência, suportando-nos uns aos outros, né? No temor do Senhor, em amor, ele fala, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, gente, como que nós desenvolvemos esse chamado nosso? Com toda humildade. Tem gente que pensa assim, como que eu vou desenvolver o meu chamado? Estando perto de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista, de um mestre, fazendo escola, estudando. Não é isso que Paulo fala. Paulo fala, você vai desenvolver o teu chamado com toda a humildade, com mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra suportando-vos uns aos outros, suportando, muitas vezes as pessoas, já ouvi pessoas falarem, que suportando uns aos outros
é você dar um suporte. Mas a tradução da NVT, ela dá mais clareza. Suportar o irmão não é dar um suporte para ele. Ele fala aqui, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Suportar o irmão em amor é você tolerar o irmão, sabe? Tipo assim, você não vai muito com a cara do irmão, mas você humildemente, mansamente, pacientemente, por causa do amor, você tolera o irmão e você continua andando com ele para a glória de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, o nosso chamado é sermos filhos santos separados para Deus e nós exercemos esse chamado com humildade, mansidão e paciência, tolerando uns aos outros na caminhada da fé. Amém? Vamos prosseguir aqui agora. Versículo 3. Versículo 3 ele vai falar sobre a unidade do Espírito. Depois, no versículo 13, você vai perceber que ele fala sobre a unidade da fé. A unidade do Espírito está relacionado com a unidade da nossa relação uns com os outros. E essa unidade da fé, ela fala sobre aquilo que nós cremos como doutrina, aquilo que nós cremos como coisas principais dos fundamentos da fé. Como que nós cremos os principais fundamentos da fé? Então, muitas vezes, existem outras denominações porque eles creem de outra maneira. Mas o propósito de Deus, você vê que ele começa aqui falando, né, sobre humildade, sobre mansidão. Ele fala aqui sobre o nosso chamado principal, que é estarmos com Deus. Depois ele vai seguir aqui falando de unidade, para que nós cheguemos à maturidade. A maturidade é essa unidade na fé. Esse é o propósito de Deus. Mas vamos voltar aqui para o versículo 3. Deixa eu ler o versículo 3 aqui. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que quer dizer isso? Vou tentar dar um exemplo prático para você. Por exemplo, 2 irmãos que congregam na mesma igreja local. Eles estão em paz com Deus, eles têm o Espírito Santo e eles estão em paz na relação com Deus e aparentemente a relação deles está bem. Então você não percebe uma divisão prática, não existe uma divisão prática. Mas apesar deles estarem em paz com Deus e de aparentemente eles estarem em paz um com o outro, existe na relação deles uma falta de paz, existe na relação deles algo que não está legal. E é isso que Paulo está falando assim, que nós devemos preservar a unidade do Espírito. Sabe, quando você está bem com Deus, o irmão está bem com Deus, mas quando vocês se encontram, parece que algo não está legal. Quando algo não está legal, muitas vezes uma igreja que não vive igreja na prática, onde as pessoas só se encontram na reunião, isso passa batido. Isso daí nem se percebe, nem se mensura, você está me entendendo? Isso daí só vai ser percebido aonde as pessoas estão dispostas a viver igreja de fato, a se relacionarem. Quando você começa a se relacionar, você vai perceber isso daí. Às vezes você está bem com Deus, o irmão está bem com Deus, mas quando vocês se encontram, não tem aquela paz, não tem aquela tranquilidade. Algo na relação, a unidade da relação, o espírito da relação não está legal. E é isso que Paulo ele quer que a gente preserve. Porque como nós vamos, lá no versículo 13 fala sobre a unidade da fé. Como que nós vamos chegar à unidade da fé se nós não tivermos unidade de espírito? Então, se você perceber que falta paz na sua relação com o irmão, procure o irmão, converse com ele, abra o seu coração. Eu creio que uma boa conversa,
né, falando, depois ele fala aqui também em algum momento, falando a verdade em amor. Né? A verdade em amor não é você falar a verdade de uma maneira assim delicada, que não ofende o seu irmão. É você falar a verdade da palavra, você falar a verdade do evangelho. Falando a verdade em amor, nós vamos crescer em tudo. É isso que Paulo fala aqui, acho que é no versículo 14, se eu não me engano, ou 15. Então vamos prosseguir aqui. Vamos ver aqui o que eu vou falar aqui. Versículos 4, 5 e 6. Vamos dar uma lida aqui. Versículo 4. Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Eu ia parar aqui no 6, né? Então, aqui, ó, versículos 4, 5 e 6, Paulo está reforçando aqui a questão da unidade, que há um só corpo, há um só Espírito, há um só batismo, há um só Deus e Pai, né? Nós vemos Paulo reforçando a questão da unidade, né? Porque isso nos leva até a pensar, né? A palavra é clara sobre a unidade do corpo de Cristo, mas nós vemos tanta divisão ainda hoje, é algo que nós temos um desafio aí pela frente. Amém? Então Paulo fala aqui sobre a unidade. Então Paulo está construindo aqui um caminho para nós chegarmos à maturidade. Ele começa falando sobre a unidade. A unidade é uma realidade, é uma verdade que nós temos que batalhar, nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar para preservar. E essa unidade, ela começa na unidade do Espírito, na unidade das nossas relações. Amém? Versículo 7, vamos ler aqui. O versículo 7, ele fala aqui, ó. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva. Outras traduções vão falar que ele concedeu um dom, né? Por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, vou ler até o versículo 10. Quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo, dons ao povo. Notem que diz que ele subiu, por certo isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Aí eu vou parar aqui, até o versículo 10, tá bom? Então aqui ele vai falando sobre, ele fala que Cristo, ele deu dons aos homens. Ele cita um salmo aqui, se eu não me engano, é o Salmo 68, que fala sobre um rei que vai para uma guerra. E quando esse rei conquista despojos, ele vem e distribui os despojos com o povo. O que ele está querendo dizer? Que Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele venceu e ele recebeu dons. E ele distribuiu os dons para os homens e o deu para a igreja. Os dons são dádivas, são presentes de Deus para a igreja, para servir a igreja. Muitas vezes as pessoas ficam perguntando, qual será o dom que eu tenho? Ou então eles falam assim, eu não tenho dom nenhum. Por que às vezes a pessoa fala, eu não tenho dom nenhum? A Bíblia fala sobre os dons e ela fala assim, ela fala uma lista de dons. E aí a pessoa vê que ela não se encaixa em nenhum dom descrito naquela lista. Então ela pensa, eu não tenho dom nenhum. Mas não é essa a verdade da palavra. A verdade da palavra diz que ele deu dons para as pessoas. Todos nós temos dons de Deus. E às vezes a pessoa fica preocupada em buscar um dom para servir. Mas deveria de ser o contrário. Quando você observar uma necessidade e você sentir que você tem habilidade, capacidade, você tem um desejo de servir ali, vai lá e sirva, porque no serviço vai se manifestar o dom. Deus às vezes já te deu um dom
já colocou algo precioso em você, mas você está preocupado, procurando saber qual o seu dom. Sirva naquilo que Deus colocar voluntariedade, disposição em você. Esteja disposto em servir, que no serviço o seu dom vai ser evidenciado. Amém? Agora chegamos aqui no versículo 11. Vamos ler só o versículo 11. Vamos ler o 11 e 12, vai? Versículo 11 e 12. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então nós chegamos aqui nos dons ministeriais, conhecido também como os 5 ministérios. E aqui também muitas pessoas ficam em crise. O que será que eu sou? Será que eu sou um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor ou um mestre? Se você tem dúvida de qual dom você é porque você não é nenhum deles. Não se preocupe. Quem recebeu um dom do Senhor não tem dúvida. O dom ministerial é um presente de Deus para o serviço do corpo. O dom ministerial não é a coisa mais importante da vida. Parece que em algum momento a igreja também se perdeu. Eu não sei quem inventou essa história de que maturidade está ligada a ministério. Pessoas comuns, pessoas que não têm ministério, pessoas com uma vida normal, são tão santas e tão maduras quanto aqueles que têm ministério. A ligação ministério e maturidade não é um fim em si mesmo, não é a última verdade. Deus, o versículo 12, ele é mais importante do que o versículo 11. O versículo 11 fala sobre os dons que Deus deu, presentes, dádivas que Deus deu para a igreja, para preparar os santos. Quem são os santos? Todos nós somos os santos. Você vai perceber que muito maior é o número dos santos do que o número dos que têm ministério. As pessoas estão preocupadas em ter ministério e estão perdendo o foco do seu chamado. O chamado principal que nós temos é sermos santos e termos comunhão com Deus. E ao sermos santos e termos comunhão com Deus, isso daí, o Espírito Santo vai nos conduzir a uma vida santa, a uma vida de adoração, a uma vida que glorifica a Deus. E cada santo, fazendo a sua parte, produz a edificação para o corpo de Cristo. Às vezes a pessoa está preocupada em ter um ministério, em ter um título, mas Deus está preocupado que os santos sejam preparados para desenvolverem o seu serviço. Um serviço simples, um serviço comum. E às vezes você fica pensando somente em ministério, em coisas sagradas. A sua vida, o seu trabalho, a sua família, as coisas do dia a dia são tão santas quanto o ministério. Glorificam tanto a Deus quanto o ministério. Não faça essa separação entre a sua vida comum e a sua vida ministerial, a sua vida espiritual. Deus te chamou para ser uma pessoa completa, para ser uma pessoa inteira. Então, foque no seu chamado principal, ser um filho santo, separado para estar com Deus. E da sua relação com Deus, você vai glorificar o nome dele, na sua família, no seu trabalho, na escola, por onde você andar. E se Deus tiver algum desses dons aqui, desses 5 ministérios, ele vai colocar no teu coração e você não vai ter dúvida. Amém? Agora vamos indo para o final aqui da nossa exposição. Eu quero ler os versículos 13, 14, 15 e 16 para nós encerrarmos aqui. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus.
produzindo amadurecimento, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Nós vemos aqui Paulo construindo aqui no capítulo 4 um modo de vida prática que aponta para um propósito. Ele fala sobre o nosso chamado, para nós não perdermos o foco do nosso chamado. Nosso chamado é estarmos com Deus. Depois ele fala sobre a unidade. Somos um só corpo, um só espírito, um só Deus e Pai de todos. Depois ele fala aqui sobre os dons, a variedade de dons para a edificação do corpo, para servir, para preparar o corpo de Cristo, para que cada um faça a sua parte. Você já pensou, cada santo fazendo a sua parte? A igreja é edificada quando cada santo faz a sua parte. E aí ele encerra aqui com um propósito final. Por que tudo isso? Ele começa construindo unidade, intimidade, maturidade. 3 palavrinhas só, né? Ele fala sobre a importância da nossa unidade. A nossa unidade nos leva à intimidade com Deus e uns com os outros. E a nossa intimidade com Deus e uns com os outros nos leva à maturidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à estatura de varão perfeito. Para que isso? Isso é o nosso propósito. Nós seremos a igreja gloriosa. Deus está edificando a sua igreja. O Senhor está edificando uma igreja santa, uma igreja gloriosa, uma igreja que é uma noiva madura. Deus está preparando uma igreja para se casar com o seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito final. A igreja está sendo preparada, está sendo adornada por Deus para que ela coloque ciúmes em Israel, como Paulo disse lá em Romanos 11. Paulo fala que nós, os gentios, fomos levantados por Deus para causarmos ciúmes em Israel. A igreja, do jeito que ela está hoje, gente, os judeus, Israel olha para a igreja, eles não estão vendo Deus na igreja, mas vai chegar um momento que essa igreja vai estar unida, íntima, madura, preparada, gloriosa. E quando os judeus olharem para essa igreja, eles vão sentir ciúmes. Eles vão se converter de novo ao Senhor. E nós, juntamente com os judeus, formaremos esse corpo, como Paulo já construiu aqui. Ele já falou aqui que nós somos o corpo de Cristo, unidos aos judeus. E quando nós, gentios e judeus, estivermos unidos e tivermos alcançado a plenitude da maturidade, tivermos alcançado aqui a unidade da fé, Jesus volta para se casar com a noiva. Esse é o propósito de Deus, a volta de Jesus para restaurar todas as coisas, a volta de Jesus para implantar o seu reino aqui, aonde nós seremos reis e sacerdotes, viveremos eternamente com Ele. Esse é o plano de Deus. Então esse capítulo ele fala sobre esse processo, esses passos para a maturidade. Nós passamos pela unidade, pela intimidade e chegamos à maturidade. Nós estamos no caminho, estamos no meio desse processo. E às vezes nós olhamos e pensamos, aos nossos olhos, isso é impossível. Mas eu quero te falar uma coisa, essa é a vontade de Deus. E você sabia que Deus não passa vontade? Deus prometeu e Ele é fiel e Ele vai cumprir isso daqui. Nós vamos chegar à unidade da fé.
nós vamos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus e nós vamos chegar à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus abençoe.